Olá pessoal, nas 3 aulas anteriores nós conversamos bastante sobre o corpo na história, que era a nossa unidade didática 1, e agora nas 4 aulas seguintes nós vamos conversar um pouco sobre a educação física no Brasil, como que todo aquele desenvolvimento do corpo na história, desde a antiguidade, Idade Média, Idade Moderna e Contemporânea, contribuiu para que se pudesse discutir uma intervenção sobre o corpo no Brasil, o que nós estamos chamando aqui de educação física no Brasil. Então vamos iniciar hoje a unidade didática 2, a educação física no Brasil, começando a discussão pela educação física higienista. Na aula anterior, ou na unidade didática anterior, nós vimos alguns elementos para discutir as representações de corpo nos vários períodos da história, as práticas corporais nos vários períodos da história e também o que nós podemos chamar de origens da educação física. Pois bem, ao final da aula de hoje, vocês devem ser capazes de conhecer o contexto de inclusão da educação física no Brasil, compreender as características da educação física higienista e contextualizar as representações de educação física com o contexto sócio-histórico da época. Vamos lá, contextualização. O período a ser estudado agora, nesta aula, ele vai do final dos anos de 1880 até 1930. Nesse período, nós podemos citar alguns acontecimentos muito relevantes para a história do Brasil. A abolição da escravatura em 1888, a proclamação da República em 1889, um forte êxodo rural, principalmente após a abolição da escravatura, fato que ocorreu principalmente aos ex-escravos terem sido deixados ao relento. Então, sobre esse período, a gente pode considerar que era possível pagar o imigrante europeu para se trabalhar, para ser um trabalhador remunerado nas fazendas, mas esse direito não era dado ao negro, que acabou buscando nas cidades, então, uma outra forma de produzir a sua vida material. E uma outra coisa a citar é que a capital federal desse período era a cidade do Rio de Janeiro ainda, Brasília só ia existir muito mais tarde. A educação física, nos primórdios, então, final do século XIX e início do século XX. O Brasil ele era muito marcado pelas condições de vida da sua população. Então, nós tínhamos as chamadas condições insalubres, principalmente do Rio de Janeiro, causavam milhares de mortes anualmente, principalmente por doenças infecto-contagiosas. Até a peste negra, que assolou a Europa lá no final da Idade Média, passou a assolar o Brasil em pleno século XIX, século XX. Século XX seria impensável, 500 anos depois da Europa. Então, até a peste negra assustava nesse período. Além da peste, outras doenças que estão fortemente relacionadas a condições de vida, como febre amarela, varíola, que só veio a ser erradicada mais tarde. Hoje a varíola é erradicada, uma doença virótica erradicada. O sarampo, que até hoje a gente tem campanha de vacinação. Disenteria, difteria, tuberculose eram também doenças muito comuns naquela época. Quando a gente vai estudar os gêneros literários, principalmente os brasileiros, nós vemos que muitos autores, muitos escritores brasileiros morreram justamente de tuberculose. Então, para ver como que isso afetava a população brasileira. A educação física, no início, então, nesses primórdios aí, ela foi incumbida de cumprir um papel bastante específico no período. Então, aqui a gente tem uma representação de como que eram as condições de vida da população. Os chamados cortiços insalubres, eles eram muito abundantes e acabavam favorecendo. São muitas pessoas num pequeno espaço, em péssimas condições de higiene, que favorecem, sem nenhuma assistência à saúde, e acabavam favorecendo, então, a disseminação de doenças. O brasileiro também, a caracterização do povo brasileiro, chamado de um povo miscigenado, ele também favorecia a construção de uma imagem de Brasil que em nada se parecia com os desejos das lideranças políticas e intelectuais brasileiras. Então, no final do século XIX, o Brasil era apontado como um caso único de miscigenação em que o negro, o índio e o branco europeu se misturaram, provocando uma população com características novas. No entanto, esse sujeito miscigenado não era bem visto pela
intelectualidade brasileira, nem pelas lideranças políticas, né? Pois isto era visto como uma característica que iria impedir o Brasil de chegar no mesmo nível de desenvolvimento dos europeus, visto que o ser branco europeu era tido como um sujeito mais capaz do que o miscigenado brasileiro. Né? Qual que era o papel da educação física nesse período? Né? Então, a educação física ela deveria preencher um espaço, né, de saber colocado na escola, né, e que era considerado necessário para a prosperidade da nação, né, dos desafios, né, de ordem social que se colocava para as lideranças políticas. Né? A escola passa a ser pensada nesse período como uma instituição, então, que vai dar conta dessa massa de população que precisa ser educada, né? Porque como que o país vai querer ser um país republicano, vai querer ser um país industrial, se sua população mal sabe ler, escrever e se cuidar? Né? Então, nesse molde escolar aí, ele tem em vista responder à expectativa de formar aqueles que seriam chamados cidadãos republicanos, né? Que seriam civilizados, de maneiras amaciadas, né? Lê-se não abrutalhados, né? E disciplinados, né? E disciplinados pelo exercício, sadios e trabalhadores ordeiros, né? Por ordeiros vocês entendam obedientes, que assim poderiam contribuir para o desejado progresso social. Né? Qual que é o modelo de escola? O modelo de escola não é muito diferente do modelo que nós vemos hoje. Né? Nós vemos algumas características importantes a serem demarcadas. Né? Seja a imagem religiosa ao fundo ou as imagens religiosas ao fundo, né? A classe disposta de maneira muito similar aos dias de hoje, o que mostra que a nossa escola não mudou muito em 120 anos, 140 anos. E aí uma característica que hoje é diferente é que essa classe é uma classe somente de meninos. Né? A educação física, né, elas passa a sofrer influência de duas instituições importantes, né, que é a instituição médica, né, o médico é o sujeito que vai dizer o que tem que ser feito para que os alunos sejam sadios a partir do movimento e do exercício, e o militar. Né? O militar é aquele sujeito que já praticava ginástica nos quartéis e que é convocado a ser um instrutor de ginástica na escola. Né? O papel da educação física, então, passa a contribuir para a formação do cidadão republicano. De que forma? Né? A organização da cultura escolar, a própria organização escolar, ela deveria, então, cultivar um corpo belo, forte, saudável, higiênico, ativo, ordeiro, racional, em contraposição àquele corpo considerado feio, fraco, doente, sujo e preguiçoso, e também supersticioso. Então a gente mostra a força do pensamento racional, mas ao mesmo tempo a atribuição à educação física de uma série de funções que seria difícil ela atingir. Ou seja, a educação física deveria, de acordo com a intelectualidade da época, intervir diretamente nas características físicas, no biotipo do brasileiro. Né? A instrução de ginástica, na época, a gente vê aí a figura do militar, a classe de meninos fazendo uma determinada categoria de exercícios físicos, principalmente movimentos de extensão e flexão. Né? Numa outra turma, nós vemos a instrução de ginástica para uma turma de meninas, mas que tinha como característica importante da época que faziam exercícios mais leves do que os meninos, pois elas não deveriam nem mesmo adquirir características masculinas ou mesmo fazer exercício ao sol, o que poderia escurecer a sua pele, o que não era valorizado pelas lideranças da época. As atribuições diretas da educação física, né? A disciplina, a cadeira de educação física, ela se inicia principalmente a partir de 1906, né? Principalmente nas escolas aqui de Belo Horizonte, né? No estado de Minas Gerais, e passa a ser relacionada diretamente à formação racial brasileira. Então não era só uma higiene, né? Um cuidado com o corpo. O comum, né, dos brasileiros aí sempre se apresentava com uma coluna vertebral ligeiramente inclinada para diante, ombros mais ou menos caídos, né, baixa amplitude torácica, um desenvolvimento muscular muito baixo, o que fazia com que ele assumisse uma postura corporal tida como ruim. Então o exercício deveria cultivar um sujeito que andasse ereto, mas que esse andar ereto também representaria, né, um sujeito cheio de si, né, um sujeito que teria uma autoestima alta.
O que dizia a legislação da época, né? As leis que diziam como é que a educação física tinha que ser feita? As aulas de ginástica, elas tinham por fim robustecer o organismo, né? Aí está na linguagem da época, claro, devendo os mestres adestrar os alunos nos exercícios que constituem a educação física, né? Em 1916, no Decreto 1058, ele denomina então o Regulamento de Serviço de Inspeção Médica Escolar do Distrito Federal, confere ao médico a competência de dizer o que tem que ser feito e como que tem que ser feito, né, para cada uma das idades ali de intervenção na escola. Como é que era a estrutura da aula na época, né? Então eram 25 minutos diários, né, inclusive nos sábados, então eram 6 aulas por semana, totalizando aí 150 minutos. A aula de educação física, ela sempre acontecia no intervalo entre as outras 4 aulas. Então tinha 2 aulas de outras disciplinas, aí depois tinha educação física, depois tinha outras 2 aulas. Então é como se a educação física também tivesse a função de compensar o cansaço da sala de aula, né? E essa posição, então, cuidadosamente intercalada entre as outras disciplinas, né, que as aulas na época não tinha turno e contraturno. Hoje a gente tem matutino, vespertino e noturno ainda, né? A escola da época ela funcionava num período só de 10 até as 2 horas da tarde, até as 14 horas. Né? Ao longo de toda a semana, então, né, revelava então essa pretensão de que a educação física servisse como esse recurso higiênico, né, assumindo esse caráter para combater a fadiga intelectual, mostrando novamente uma separação entre corpo e mente nas práticas escolares, né? A estrutura da aula para os meninos, né? Ela compreendia diversos movimentos como flexão e extensão, marchas militares que deveriam ser desenvolvidos, deveriam ser reproduzidos seguindo as regras militares, inclusive com algumas evoluções militares. Já a estrutura da aula para as meninas pressupunha o brincar à vontade, pressupunha também o brincar à sombra, né? Pelos motivos já ditos anteriormente, não poder escurecer a pele queimando-a do sol. A estrutura ainda, ela compreendia exercícios viris, marchas militares e para elas a delicadeza de exercícios de flexão e extensão. Para ambos uma educação racional dos corpos, mas que deveria respeitar as diferenças entre meninos e meninas. Né? O lugar ocupado pela educação física. Né? Então essas 6 lições indicavam essa posição de destaque. Né? Tinha 6 aulas de educação física por semana. Né, ela perdia somente para a aritmética, né, que é operações básicas da matemática, né, sendo, inclusive, tendo mais lições do que a chamada língua pátria escrita, que é o equivalente à língua portuguesa de hoje. É importante a gente registrar que a legislação de reforma do ensino em Minas Gerais autorizou a inclusão, né, da educação física, né, ou dessa prática nas práticas dos grupos escolares de maneira bem centralizada e não secundária. Então, a educação física passou a desempenhar um papel bastante importante nesse período.